o podcast que te ajuda antes, durante e depois da aposentadoria. Eu sou Hugo Masaki, advogado especialista em direito previdenciário, e vou apresentar para vocês Se Aposenta Podcast. Fala pessoal, estamos de volta com as gravações do nosso podcast. Nós demos uma pausa no meio do ano, só para vocês entenderem, nós gravamos de janeiro de 2022 até junho, né? Até junho tivemos uma pausa, revimos os episódios, né, os episódios, para saber o que ficou faltando, o que merecia um pouco mais de profundidade nos assuntos. E com as sugestões da Dai, nossa produtora, nós elaboramos essa pauta de hoje, do episódio de hoje, que é o que faz um advogado previdenciário. Nós falamos lá no começo, mas eu acho que no começo do podcast, né, Léo? Sim. Estamos aqui com o Dr. Leonardo, não apresentei, mas hoje, nesse episódio, ele vai participar também. E nós falamos sobre o que faz um advogado previdenciário, mas nós não nos aprofundamos, né? E aí ficou faltando vários detalhes importantes, te interrompi várias vezes, até conversamos sobre isso, e acabamos dando uma viajada em vários assuntos e não falamos do que realmente importava. Então eu fiz uma lista aqui, Léo, do que eu acho que merece, e aí você merece um aprofundamento, e aí você complementa se for o caso, tá? Eu dividi em 2 blocos grandes do que nós fazemos no dia a dia, que é o consultivo, mais ligado à parte sem briga com o INSS, sem processos, né? Seja administrativo ou judicial. E a parte litigiosa, que é chamada mesmo, conhecida como a briga contra o INSS, seja pelo processo administrativo, requerimento, ou pelo processo judicial, mediado pelo juiz. E então eu acho que vale a pena a gente ficar num episódio falando só do consultivo, que eu acho que vai dar bastante muito tempo, né? E aí a gente faz um episódio só do judicial. Então começando falando daqui da lista, né? Consultoria, que seria o que abrange aí a análise do CNIS, né? O cálculo de tempo, o planejamento previdenciário ou planejamento de aposentadoria. As possibilidades de revisão, que a gente sempre analisa também a partir do CNIS. Acerto de vínculo, tipos de recolhimento, preparação para aposentadoria e dúvidas sobre afastamento, e aí ligado aos benefícios por incapacidade, que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente. E formas de acréscimo de tempo, isso faltou, nós falamos sobre isso, que seria serviço militar. Pessoas Todos que têm aqueles tempo de que contribuição. prestaram serviço militar têm direito a esse acréscimo de tempo no cálculo da aposentadoria. Aluno-aprendiz, que são aqueles que fizeram, por exemplo, colégio técnico e recebiam algum tipo de remuneração indireta, seja estadia, alimentação, acomodação, ajuda de custo. Isso também tem acréscimo de tempo, né? Na empresa também, quem prestava serviço de estágio dentro da empresa, na área técnica também, se conhece como tempo. E atividade especial e quem trabalhou sem registro. É bastante coisa, né, que nós deixamos de falar. Então, fala o que você acha que também nós deixamos de falar e que não esteja nessa lista. Acho que a gente pode estruturar e iniciar dentro dessa lista tem bastante, né? Com o primeiro contato do cliente, né? Quando ele nos procura, a primeira abordagem, ele quer saber quanto tempo ele tem, a gente já falou muito sobre isso, e como ele quer se aposentar. E a gente sempre vai, dentro desse consultivo, seguindo um nosso padrão que a gente foi criando, que é a melhor forma de trabalho dentro do escritório. Então a gente fala para ele, olha, eu posso te ajudar, mas primeiro você precisa me dar informação. Eu sei todas as regras, eu sei quais são as regras gerais do jogo, quais são as leis, como aplicá-las, mas eu preciso saber como que aconteceu na sua vida. Cada caso é um caso. Não tem aquela escolha que um colega meu aconteceu isso, uma amiga minha, um parente meu.
cada caso é um caso, cada caso tem as suas regras, suas peculiaridades, seus detalhes. Então, a gente sempre falou, a gente sempre vai bater naquela tecla que é o extrato do CNIS. Essa análise aí que você faz com perfeição, não tem como deixar passar. A primeira resposta nossa é sempre sobre o CNIS, né? Porque a primeira pergunta do cliente é sempre quanto tempo de contribuição eu tenho ou por que que o meu cálculo é diferente do cálculo do INSS, lá do sistema, né? Do meu INSS. E a nossa resposta sempre é, nossa análise começa pelo CNIS, que é o extrato de contribuições. Sim. E é a partir dele que passa para o cálculo de tempo. Sim. Nesse cálculo de tempo, o que nós fazemos? Que é simulamos um tempo base que ele tem e vemos se tem algum erro no CNIS, que sempre tem. As falhas do CNIS, né? Então, por isso, essa é a principal das razões que o cálculo do INSS fica diferente do nosso. Sim, aquele erro falha que acontece no meu INSS lá quando hoje o sistema está mais atualizado, mais computadorizado, a pessoa, qualquer cidadão consegue simular a aposentadoria. Mas a pessoa vai simular lá e ela sabe que ela trabalhou mais tempo do que está constando lá. Mas muitas vezes a empresa não comunicou o INSS, nós já comentamos sobre isso. No passado ocorria muito essa falha de comunicação. Da empresa com o INSS. E nós precisamos atuar para corrigir isso com os documentos necessários dentro do processo. E esse é o grande problema que muitos clientes também não gostam, né? Porque não é por uma culpa do empregado ou do trabalhador que ele tem que comprovar, ele que tem que reunir os documentos para comprovar uma correção de falha da empresa com o INSS. Nunca falaram para ele isso. Nós que temos que apresentar os documentos para fazer esse tipo de acerto ou comprovação. Muitas vezes nós passamos como o mensageiro da notícia ruim, então, mas é a verdade. E isso é muito do que o advogado previdenciário faz. Essa é a primeira questão, grande questão, né? E aí, passando para os tipos de recolhimento, sempre tem orientação nesse sentido, né? Pelo contribuinte individual, que são os autônomos, empresários, prestadores de serviço, CLT. Os obrigatórios. Então, sempre tem orientação nesse sentido também. Preparação para aposentadoria, que são reunir os documentos. Sim. Separá-los, organizá-los. Entregar de uma forma que o INSS... que diminua a possibilidade de indeferimento, né? Sim, de negativa. Tivemos exemplo no começo do mês aí, um cliente deu entrada de pensão sozinho. Sim. Deu entrada com os documentos, quase todos os documentos que eu apresentei, ele apresentou também, o dele foi indeferido. Eu organizei os documentos da forma que o INSS pede, da forma que a nomenclatura do arquivo pede, na ordem que pede, eu fiz o protocolo. Hoje mesmo eu já avisei ele que estava concedido por uma simples regra de organização, porque o INSS hoje trabalha com uma forma de inteligência robotizada de analisar os documentos e passa por uma análise também do analista. E é o que foge do que o robô pode analisar, vai para um analista. Com alguns apontamentos já bem mais um resumo do que o analista precisa fazer. E... preparação, dúvidas sobre afastamento, tem bastante também no nosso dia a dia, né? Que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e logo em seguida o auxílio-acidente. Sim. Os casos de auxílio-doença são os que mais ocorrem para pessoas que estão... Quando a pessoa está empregada com carteira assinada, é uma forma mais simples, né? Se ela já está há um bom tempo na empresa, porque a empresa mesmo já assessora, ela dá entrada. Mas se a pessoa, o cliente é um autônomo, um empresário, contribuinte individual, ele tem um pouco mais de dificuldade porque ele tem que fazer tudo sozinho. Ele tem que fazer o requerimento, não sabe se está pagando a guia certa, na data certa, e entra em umas peculiaridades muito mais difíceis que nós conseguimos assessorar. Aí a principal dúvida, assim, sempre quando é benefício por incapacidade, é por que eu tenho um laudo de afastamento dado pelo meu médico e o médico do INSS não aceita, não concorda. Por três motivos pode ser. Uma pode ser pela questão médica, que ele não concorda que você está incapacitado para o trabalho, e outras duas por questão técnica. Falta de recolhimento ou falta do recolhimento certo.
na qualidade de segurado ou carência de um tempo mínimo de recolhimento. Que são as duas coisas muito mais complicadas, técnicas de explicar para o segurado que ele tem que cumprir mediante o INSS. E aquela regra geral que a gente sempre bate, só pode usar o INSS quem paga o INSS. Exatamente, quem tem essa cobertura, né? Ele é um guarda-chuva. Só pode estar debaixo dele quem está pagando ele lá todo mês. E mesmo pagando todo mês, para ter direito a alguns benefícios, tem que estar pagando no mínimo 12 meses. Senão, a porta dele vai estar fechada sempre. Que é a carência, né? Que é a carência. De cada benefício. Cada benefício tem a carência mínima, né? Que é o tempo mínimo de recolhimento que você precisa ter para implementar aqueles requisitos. E aí também entra a questão lembrei agora da qualidade de segurado também. Sempre tem essa dúvida da diferença da qualidade de segurado e aí o cliente nunca entende, né? Pô, indeferir o benefício, mas foi porque eu não estava incapacitado, foi porque eu não tinha qualidade de segurado ou eu não tinha carência. E aí até nós, advogados, acabamos confundindo, né? A qualidade de segurado e carência. Aí tem que parar, analisar o caso, pegar o CNIS de novo, o CNIS, né? O extrato de contribuições. Porque muitas vezes, quando a pessoa é autônoma, ela paga 9 meses, pula 1, paga mais 9, é muito ininterrupto, muitas contribuições, paga via carnê, não tem uma continuidade muito fixa ali, né? E acaba dificultando muito a obtenção de direito. E aí já puxa essa pergunta também, que nós respondemos bastante, é como saber se eu tenho ou não a qualidade de segurado. E aí tem 3 principais razões para você saber se tem ou não, para tirar a dúvida, né? Se faz recolhimentos, a pessoa que sempre faz recolhimentos automaticamente já tem a qualidade de segurado, isso não tem nada a ver com carência, então fez o recolhimento já tem a qualidade de segurado. Se recebeu algum benefício, também tem a qualidade de segurado, está coberto pela Previdência. Que nós chamamos, depois que cessou o benefício, tem direito a 12 meses de um período de graça. E é o período, e quem está no período de graça, que daí já puxa o assunto de carência. Sim. Tá? Então vamos explicar o que é a qualidade de segurado e depois, logo em seguida, o que é a carência, que é o período de graça. Tá? Então vamos lá. Quem cessou com os recolhimentos? Quem recolheu, por exemplo, 6 meses e parou de recolher. Por quanto tempo ele mantém essa cobertura, essa qualidade de segurado? Depende. Depende de vários fatores. Depende do tipo de benefício. Via de regra, 12 meses, né? Sim. E aí, durante 12 meses, depois que ele parou de recolher, o segurado mantém essa qualidade de segurado. Então, ele teria essa cobertura. Mas isso não quer dizer que ele tem a carência, que é o tempo mínimo de contribuição. Porque nós sempre temos que olhar para o passado dele. Se esses 6 meses foram pagos com o respaldo do passado dele para readquirir a qualidade de segurado, que é uma situação mais difícil ainda de explicar para os clientes. Sim. Que é a reinclusão no guarda-chuva do INSS que nós chamamos. Então, quando ele perde, vamos supor, por exemplo, passou esses 12 meses, ele perdeu essa qualidade de segurado. Como que ele recupera essa qualidade de segurado? Ele precisa retornar os pagamentos para a Previdência. E aí retorna com os pagamentos. O X da questão. Ele retorna os pagamentos da Previdência. Ele volta a ter qualidade de segurado, porque ele está pagando a Previdência. Mas ele não tem a carência mínima, por exemplo, para um benefício de afastamento de incapacidade temporária. Mas ele já tem, por exemplo, um benefício de pensão por morte. Se ele pagou 1 mês e falecer, logo em seguida, a família vai ter direito à pensão por morte. Sim. E aí, passando para o período de graça, o que seria essa manutenção da qualidade de segurado, né? Por quanto tempo mais? É chamado também de período de graça, que é um período que você consegue manter essa qualidade de segurado mesmo sem estar contribuindo. Sim. São pessoas que recebiam algum benefício da Previdência, depois que ele cessou, a Previdência literalmente o protege por mais 12 meses, até acabar. E esse período pode ser prorrogado, né? Tem 2 formas de prorrogação. Uma delas é se tiver 120 contribuições ininterruptas. Para prorrogar a qualidade de segurado. Para prorrogar. E a outra é se deu entrada no seguro-desemprego no Ministério do Trabalho e Emprego. E até voltando ao tema, né, que o tema do episódio é o que faz advogado previdenciário, é basicamente isso. A gente passa analisando CNIS, qualidade de segurado, carência e período de graça. E é incrível como sempre a gente acaba indo só para a parte técnica. Né? A gente já está aqui falando
o que é a qualidade segurada, o que é período de graça, o que é a carência. Mas não tem problema, vamos explicar também agora o que é carência e se for necessário a gente corta depois para não se alongar tanto na parte técnica. Vamos lá explicar o que é a carência. Você sabe o conceito? De cor? Não. Tem que lembrar de eu também regra. Não, mas eu explicaria que é o tempo mínimo necessário para atingir os requisitos daquele benefício. E aí a gente pode também... É a obrigatoriedade, né? Eu sempre tento explicar que é a obrigatoriedade. Aquele recolhimento ao longo do tempo que você precisa ter um mínimo, né, para atingir os requisitos do benefício. Eu então, nunca por consegui exemplo, explicar de uma forma comercial que não seja diferente de usar o plano de saúde como refém da minha explicação. Falou, lembra do plano de saúde? Quando você contrata e só pode fazer uma cirurgia daqui a 6 meses? Isso é carência. Aí o cliente olha para mim e fala assim, entendi. Eu falei, então, o tempo mínimo, Exatamente, eu acho que é a forma mais fácil de explicar, dando exemplo também, né? E aí, por exemplo, o auxílio doença tem o prazo de carência de 12 meses. Né? Precisa ter aqueles 12 meses. Sim, e uma curiosidade, esse é um benefício que mais muda dentro da história do mundo previdenciário a regra para readquirir a qualidade de segurado. Desde 93, quando foi a lei previdenciária, a gente chegou a fazer um estudo disso para um cliente. Ele já mudou 6 vezes. Ele já chegou a ser 12, 3, 6, voltou para 12, 6 e hoje agora 12 tem que cumprir metade, né? Para você readquirir a qualidade de segurado, você cumpre metade. Isso se você já teve, né? Exato, tem que ter. Aí você recupera a qualidade de segurado cumprindo pro auxílio doença 6 meses. Isso. Tá? Mas a carência de 12, você tem que puxar as contribuições antigas para se somar. É bem complicado. É bem complicado. É quase uma matemática. Que isso uma das principais análises que o advogado previdenciário faz. E essa é uma análise muito importante, né? Porque a gente pode encontrar direito aqui que a pessoa nem sabe, o INSS muito menos, porque a análise dele é muito superficial. E se passar batido, a pessoa vai estar perdendo um direito. E a impressão que eu tenho é que é tão complexo esse tema que muitas vezes a pessoa nem recorre. Ela recebe em deferimento, lê ali qualidade segurada ou carência, ela nem recorre, porque fala, realmente eu não tenho. Só que isso precisa ser analisado a fundo por um profissional que entenda da parte previdenciária, porque nem para nós já é complicado entender. Então, com o CNIS, com os documentos corretos, fica mais fácil essa análise. Facilita o nosso trabalho. E muitas vezes, nessa análise, por o CNIS não estar totalmente correto, a análise ela sempre vai estar mais trabalhosa, né? Então, a gente sempre precisa de documentos complementares. Olha, o CNIS está com falha aqui, falha aqui, falha aqui. Para trazer mais documentos para fazer essa análise. Então, essa análise ela sempre vai aumentando de volume porque a gente precisa de mais informações para entender o que está acontecendo ali. E muitas vezes nós tentamos ao máximo, né, reunir todas as falhas e falar de uma vez, mas muitas vezes passa batido porque a gente não tem, depende de outra informação, né? Não tem, por exemplo, a data final de um vínculo, a gente não consegue concluir a nossa análise. Então, o ideal é olhar o que diz, já falar todas as falhas mesmo assim. Complica. E outra análise que nós fazemos bastante, que o advogado previdenciário tem que fazer, são as formas de acréscimo, que eu falei no começo, né? Muito importante. Que são formas de acréscimo de tempo que ajuda bastante na aposentadoria dos clientes e sempre passa batido também, né? Sempre ninguém fala. O INSS não faz esse tipo de exigência, não pede a certidão de serviço militar, por exemplo. Não avisa o cliente, os clientes só sabem no boca a boca, essa é a verdade. Exatamente, e que são de extrema importância porque isso gera uma aposentadoria melhor, né? Com mais tempo, automaticamente o valor da aposentadoria aumenta o tempo de aumenta também. E a mais esquecida para mim é o serviço militar. Sim. Então, quem prestou serviço militar tem direito a computar aquele 1 ano de serviço militar como tempo de contribuição. Se prestou mais de 1 ano, vai computar também. Só pedir a declaração no Exército e vai computar se foi 1, 2, 3 anos, o tempo que for. Já tem aí um acréscimo de 1 ano. E o aluno aprendiz, quem são os alunos aprendizes?
São as pessoas que estavam atualmente o primeiro, segundo e terceiro colegial, né? Não sei, a gente já se formou faz um tempo, mas estavam fazendo algum curso técnico que tinha algum proveito econômico e parceria com empresas privadas para já inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Então, a pessoa recebia alguma remuneração, fazia o curso, prestava um serviço para a empresa em tempo reduzido. O exemplo mais que nós mais recebemos é o de colégio técnico, né? Um colégio técnico, tanto público ou privado. Hoje exatamente. Mas o público era o mais clássico, né? Nas regiões de fábrica, em São Paulo e nos outros estados. E o documento que o INSS pede para comprovar esse tipo de tempo é a declaração, né? Sim. Declaração do órgão. Do órgão da escola. Do colégio técnico, junto por exemplo. Com a empresa. E na declaração tem que especificar a remuneração indireta, né? Seja moradia, exatamente. Alimentação. Ajuda de custo. E é exatamente esse termo, remuneração indireta, que vai fazer com que isso seja comprovado, né? Seja computado como tempo. E é bem rigorosa essa regra hoje dentro do judiciário. Sim. Tem uma discussão judicial, sim. Tem um outro também de acréscimo de tempo que é se a pessoa trabalhou como atividade rural. Atividade rural? Sim. Também aqui na cidade de São Paulo a gente pode ter um pouco menos, porque é mais cidade, mas as pessoas que vêm do interior chegaram a trabalhar. Exatamente. A gente já teve alguns clientes nessa situação. E aí você pergunta que trabalhou ali no meio de roça, a gente já chegou até a produzir prova sobre isso, foi bem interessante. Esse tipo de atividade rural também gera um acréscimo de tempo, mas a comprovação é bem complicada, né? Porque justamente quem trabalhou em meio rural não é muito afeito, não tem tanta facilidade, né, com a guarda dos documentos, às vezes nem tem. E aí para comprovar essa atividade rural é complicado, mas difícil. É importante porque muita gente consegue também esse acréscimo de tempo rural. E os principais documentos para comprovar a atividade rural são todos os documentos de preferência oficiais que comprovam que você convivia, né, no meio rural. Sim, produzia. Que produzia e que... Tem a subsistência. Exatamente, é a palavra subsistência. Do que você plantava e você... Em regime de economia familiar, né? E aí comprovando o exercício dessa atividade rural consegue também esse acréscimo de tempo, que ajuda bastante. E tem uma parte também que é a questão da terra. Se a terra era sua, se você usava a terra de um terceiro. Tem uma questão técnica muito diferente aí para essa avaliação. Se você... Metade do plantio você pagava por usar a terra e a outra metade ficava para você, porque era sua subsistência da sua família. Sim. É muito interessante esse familiar, tema. Exato. E lembrei agora também que geralmente os documentos de um parente que serve também para comprovar a atividade rural, né? Sim, geralmente em nome dos pais. Contrato de parceria agrícola. Com sindicatos. Exatamente. Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Declaração cooperativas que ajudam as vendas, tudo. É importante mesmo. A atividade rural eu tinha esquecido aqui nas anotações. Outra questão que também gera acréscimo é a atividade especial. Essa merece também um episódio à parte só sobre isso, né? Um episódio para cada tema, né? E a atividade especial que gera acréscimo são as pessoas que trabalham expostas a algum tipo de agente nocivo. Quais são os agentes nocivos? Ruído, agente químico, agente biológico. O exemplo mais comum que vem à minha cabeça é a do ruído, né? O trabalhador o ruído é trabalho exposto a ruído acima de 90 decibéis. Isso dá para brigar por esse enquadramento da atividade especial e isso gera um acréscimo de 40% de tempo, se for homem, e 20% do tempo daquele período, se for mulher. Se for o tempo daquele período exposto. E isso ajuda bastante também no final, no cálculo da aposentadoria. Muito. E a minha última anotação de acréscimo de tempo é dos trabalhadores sem registro, que não tem na carteira de trabalho e, consequentemente, não foi para o CNIS. Esse também é um assunto delicado porque a comprovação também é complicada, né? Para você comprovar, seria mais ou menos comprovar que existiu
o vínculo trabalhista. E o INSS é um pouco mais chato do que a esfera trabalhista, né? Ele quer que você comprove por meio de provas documentais. Indícios, né? Indícios de provas documentais, O INSS ele não aceita só a ação trabalhista no processo contra a empresa. O acordo, a produção de prova de testemunha, não. Ele quer os documentos de que você trabalhou para aquela empresa. E vamos dar alguns exemplos. Olerite, e-mails, relatórios de venda, se for um vendedor, por exemplo. Todos os controles que você exerceu atividade naquela empresa, e muitas empresas no Brasil são assim hoje, que não recolhem INSS. Não é toda terça-feira acontece isso, gente. Então, todo mundo sonega imposto, então tem muita gente nessa situação. A pessoa vai olhar lá os dados dela no QNIS, ela trabalhou 5 anos e o patrão dela nunca pagou. Ela vai pedir um benefício, não tem direito a nenhum benefício. Não tem direito porque não tem recolhimento no extrato. E aí vai consultar o advogado previdenciário e fala assim, mas doutor, eu trabalho há 5 anos. Eu falo assim, mas o seu empregador não recolhe para o INSS. E aí a simples declaração do empregador não funciona, né? Não. Porque ela não é daquela época, tem que ser algum documento nem a anotação na carteira. Contemporâneo. Simples anotação na carteira posterior, o INSS vai falar que é fraudulenta. Também. Então, é bem complexo esse tipo de comprovação. Sobre a parte consultiva, que é esse grande bloco da parte sem ser com processo contra o INSS, eu acho que é isso. Sim. Deu para aprofundar bastante nesses temas. E nós vamos gravar um outro episódio falando só da parte litigiosa, que é o processo contra o INSS. Esse processo pode ser de forma administrativa ou de forma judicial. Sim. E essa é a parte consultiva da avaliação para captação do cliente, né? A gente está junto com o cliente, nós estamos trabalhando nas documentações, na preparação para ver se ele tem algum direito. Eu acho que é a parte mais importante, né? Porque se cometer algum erro ou se passar batido alguma informação nessa fase consultiva, depois para corrigir na fase judicial... A gente vai passar alguma informação errada para o cliente, infelizmente. Ou a contagem que nós fizermos vai sair de alguma forma incorreta. E quando nós formos brigar, eu falo assim, eita, é muito difícil. E aí, novamente, é muito importante que seja uma pessoa especializada, porque é um tema considerado chato, né? O tema previdenciário, isso, se for algum advogado que não é da área... provavelmente ele não vai fazer uma análise tão profunda a ponto de detectar todas as falhas e aí isso depois complica. Todos esses detalhezinhos que vão ficando assim, que são muito importantes. Então é isso. Até o próximo episódio. Caso tenha alguma dúvida, só mandar nas nossas redes sociais. Nos procurem. O meu é @algumasaki. O meu é @leonardomenezes.adv. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, então me sigam nas redes sociais, @algumasaki. E esse foi mais um episódio do Se Aposenta Podcast.